Imagine um homem idoso, isolado em uma ilha rochosa chamada Patmos, banhada pelas águas do mar Egeu. Ele está preso, não por roubar, não por matar, mas por anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Seu nome é João. Ele é o último dos 12 apóstolos ainda vivo. Todos os outros já haviam sido martirizados. Ele sobreviveu à perseguição de imperadores, viu Jerusalém ser destruída e agora mesmo exilado, ele recebe uma visão que mudaria o mundo, o Apocalipse. A palavra Apocalipse não significa destruição ou catástrofe, como muitos pensam. Vem do grego apocalipsis, que significa revelação, desvelamento, tirar o véu para enxergar claramente. É como se Deus estivesse puxando a cortina da realidade para mostrar o que está por trás de tudo, o plano eterno, o juízo final e, acima de tudo, a vitória do Cordeiro. João escreve esse livro no final do primeiro século, provavelmente entre os anos 90 e 96 d.C., durante o reinado do imperador romano Domiciano, um período marcado por intensa perseguição aos cristãos. Para muitos seguidores de Jesus, parecia que o mundo estava ruindo, Roma era cruel, os apóstolos estavam mortos, Messias havia prometido voltar, mas onde estava ele? Foi nesse cenário que João, isolado, teve uma das maiores experiências espirituais da história cristã. Seja muito bem-vindo. Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Eu, João, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. João não apenas escreve uma carta, ele registra uma visão grandiosa, uma revelação celestial, com símbolos poderosos, imagens misteriosas e verdades eternas. O Apocalipse não é apenas um livro sobre o futuro, é, acima de tudo, um livro sobre Jesus Cristo. Logo no primeiro versículo lemos: revelação de Jesus Cristo que Deus me deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. É Jesus que se revela, Jesus como rei, como justo juiz, como vencedor, não o Jesus sofredor da cruz, mas o glorificado, resplandecente, com olhos como chama de fogo e voz como o som de muitas águas. Na época em que o Apocalipse foi escrito, os cristãos enfrentavam o terror das arenas, os leões famintos, as fogueiras e a espada romana. O culto ao imperador Domiciano era obrigatório, e negar que César era senhor significava morte. Mas os cristãos não dobravam joelhos a Roma, eles diziam: Jesus é o Senhor. É nesse contexto que o Apocalipse chega como bálsamo. Ele não foi escrito para assustar, foi escrito para consolar. Ele lembra a igreja que, mesmo quando tudo parece fora de controle, Deus ainda está no trono. O Apocalipse nos mostra que o mal tem prazo de validade, que o sistema opressor de Roma, simbolizado pela besta e pela grande Babilônia, cairá, que o sofrimento terá fim, que o mal será julgado, que a justiça triunfará. Muitos leem o Apocalipse buscando decifrar códigos, identificar a besta ou calcular datas para o fim do mundo. Mas antes de ser um mapa escatológico, o Apocalipse é uma carta pastoral, é um encorajamento para cristãos perseguidos, um alerta para igrejas mornas e um lembrete de que Cristo está voltando. A pergunta que devemos fazer ao ler o Apocalipse não é apenas o que vai acontecer, mas como devo viver enquanto espero? A revelação de João nos leva a ver o mundo como Deus o vê, um campo de batalha espiritual, onde o Cordeiro já venceu e onde cada cristão é chamado a perseverar com fidelidade. O Apocalipse começa com 7 cartas escritas diretamente pelo próprio Cristo às igrejas da Ásia Menor, hoje região da Turquia. Essas cartas não são apenas registros históricos, são mensagens atemporais, válidas para cada geração da igreja, inclusive a nossa. 7 igrejas, 7 realidades espirituais diferentes, 7 diagnósticos vindos do médico da alma.
Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Essa ordem é reveladora. Jesus mostra que o Apocalipse não trata apenas do futuro, mas também do presente, do agora. Ele vê cada detalhe. Nada escapa ao seu olhar de fogo. Ele anda no meio dos 7 candeeiros, que representam as igrejas, e segura os 7 pastores, os anjos das igrejas, em suas mãos. Éfeso, a igreja que abandonou o primeiro amor, trabalhadora, ortodoxa, firme, mas sem paixão. Jesus chama de volta ao amor original. Sem amor, tudo perde o sentido. Esmirna, a igreja perseguida e pobre, mas considerada rica por Cristo, encorajada a permanecer fiel até a morte, pois receberá a coroa da vida. Pérgamo, a igreja fiel, mas tolerante ao pecado. Jesus elogia sua fidelidade, mas adverte contra doutrinas falsas e impureza. Tiatira, cheia de amor e serviço, mas tolerante à falsa profetisa Jezabel. Cristo exorta a santidade e promete autoridade aos que vencerem. Sardes, tem nome de que vive, mas está morta. Uma igreja de aparência, mas espiritualmente apática. Jesus chama ao arrependimento urgente. Filadélfia, pequena em força, mas fiel. Promessa de proteção e recompensa. Uma igreja sem repreensão, elogiada por sua perseverança. Laodiceia, a igreja morna, nem fria nem quente, orgulhosa de sua riqueza, mas cega, nua e miserável espiritualmente. Jesus se coloca à porta e bate, esperando ser recebido. Essas cartas mostram que, antes de falar do fim do mundo, Jesus fala com a sua igreja. Antes de revelar as pragas, as trombetas, os juízos e as bestas, ele se volta para o seu povo. E é o que ele quer. Um povo santo, fiel, desperto, apaixonado, perseverante. As cartas nos lembram de algo essencial. Não adianta saber tudo sobre escatologia se o nosso coração está distante de Deus. Essas mensagens também demonstram o cuidado pastoral de Cristo. Ele conhece cada realidade local, sabe da perseguição dos conflitos internos, da pressão cultural. Ele não é indiferente. Ele consola, exorta, recompensa. Ele está no meio das igrejas e não acima delas. Observando de longe, ele caminha conosco. Mesmo que tenham sido escritas há quase 2000 anos, as 7 cartas falam conosco com surpreendente atualidade. Quantas igrejas hoje se parecem com Laodiceia, confortáveis, mas mornas? Quantas vivem como Sardes, com aparência de vida, mas sem poder espiritual? Quantas precisam voltar ao primeiro amor, como Éfeso? Por outro lado, quantas igrejas pequenas, como Filadélfia, permanecem firmes, mesmo com poucos recursos, e continuam a abrir portas para o Evangelho? Cada promessa feita por Cristo aos vencedores nas cartas é um estímulo à perseverança. Ele não promete ausência de dor, mas garante recompensa eterna, coroas, tronos, pedras brancas, novos nomes, acesso ao trono. As imagens são fortes e carregadas de esperança. Na introdução do Apocalipse, João vê Cristo glorificado, não Cristo sofredor da cruz, mas o Rei vitorioso, com olhos de fogo, cabelos brancos como a lã, voz como muitas águas e uma espada que sai da boca. A visão é tão intensa que João cai como morto. Mas Jesus toca nele e diz: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. É esse Cristo que fala com as igrejas. Ele não é um juiz frio, mas o Deus que venceu a morte. Ele está com a sua igreja em cada momento difícil. Ele conhece a dor, a luta, a perseguição, a tentação, mas também conhece os que são fiéis. E a todos diz: ao que vencer, eu darei. O livro do Apocalipse não é apenas uma profecia, ele é uma obra literária profundamente simbólica.
desde a primeira visão até a última promessa. João escreve com uma linguagem carregada de imagens, metáforas e números. Mas por que Deus escolheu revelar verdades tão profundas usando símbolos? A resposta é simples e poderosa, porque os símbolos atravessam o tempo, falam a imaginação e protegem a mensagem em tempos de perseguição. O estilo do Apocalipse segue o padrão de outros escritos apocalípticos da época, como os livros de Daniel, Ezequiel, Zacarias e partes de Isaías. Esse tipo de literatura era comum entre os judeus do período intertestamentário, especialmente em tempos de opressão. A linguagem apocalíptica usa imagens cósmicas, estrelas caindo, céus se abrindo, tronos celestiais, animais simbólicos, bestas com várias cabeças, leões, cordeiros, dragões, números com significado espiritual, visões em série, conectadas por repetições e paralelos. Essa linguagem não é confusa por acaso. Ela foi desenhada para preservar a mensagem, revelar mistérios espirituais e proteger os cristãos sob a ameaça de morte. Os números no Apocalipse são cheios de significado. Eles não são apenas medidas, mas representações espirituais e teológicas. Veja alguns dos principais. 7, número da plenitude divina. Há 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 estrelas, 7 candeeiros. O número 7 transmite a ideia de algo completo, perfeito, encerrado no plano de Deus. 12. Representa o povo de Deus. São 12 tribos de Israel, 12 apóstolos e no final a Nova Jerusalém tem 12 portas e 12 fundamentos. O número 144.000, 12 vezes 12 vezes 1000, representa o povo de Deus em sua totalidade. 3,5, 42 meses, 1260 dias, meio de 7, indica um período de sofrimento incompleto e limitado. É um tempo de tribulação, mas que não dura para sempre. É a duração simbólica do domínio do mal antes da intervenção final de Deus. 666, o número da besta, incompleto, repetitivo e sempre abaixo do 7. Representa um sistema que tenta imitar a perfeição, mas falha. Simboliza imperfeição máxima, falsidade e oposição a Deus. Alguns estudiosos o associam numericamente ao nome Nero César. Outros veem aqui um código contra um sistema político-religioso global. Animais, figuras e visões simbólicas. O Apocalipse está cheio de imagens impactantes. A besta do mar, poder político opressor que busca adoração. A besta da terra, poder religioso enganador, falso profeta. O dragão, identificado claramente como Satanás. O cordeiro, símbolo de Cristo, o único digno de abrir os selos. A mulher vestida de sol pode representar Israel, o povo de Deus ou a própria igreja. A meretriz, Babilônia, símbolo do sistema corrupto do mundo, que seduz e persegue os santos. Essas imagens nos falam de uma realidade invisível, mas verdadeira. A guerra espiritual entre o bem e o mal, entre Cristo e o inimigo, entre a Nova Jerusalém e a Babilônia caída. O Apocalipse contém mais de 500 alusões ao Antigo Testamento. É impossível entender plenamente o livro sem conhecer Daniel, Ezequiel, Isaías, Zacarias e os Salmos. Por exemplo, a visão de João no trono lembra Ezequiel 1. As bestas e os reinos se conectam com Daniel 7. A Nova Jerusalém ecoa Isaías 65 e 66. João não inventa essas imagens. Ele as herda, as amplia e as aplica à realidade da nova aliança em Cristo. O Antigo Testamento é a chave que decifra muito do Apocalipse. Muitos pensam que simbólico é o oposto de real, mas isso não é verdade. No Apocalipse, os símbolos são usados para revelar realidades mais profundas, não para esconder a verdade. O Cordeiro é um símbolo, mas Jesus realmente morreu e ressuscitou. A Nova Jerusalém tem medidas simbólicas, mas representa uma realidade gloriosa e eterna.
A marca da besta pode ter um valor literal, mas também fala de adoração, lealdade e aliança com o sistema do mal. Entender o simbolismo do Apocalipse não enfraquece sua mensagem. Pelo contrário, fortalece nossa percepção do invisível. O livro do Apocalipse tem apenas 22 capítulos, mas já gerou milhares de interpretações ao longo dos séculos. Por que tantas visões diferentes? Porque o Apocalipse mistura o presente e o futuro, o visível e o invisível, a história e a eternidade. Para entender essas diferentes formas de enxergar o livro, os estudiosos classificaram as interpretações em 4 grandes escolas. Cada uma delas vê o Apocalipse com uma lente distinta. Vamos conhecê-las. Para os preteristas, a maioria dos eventos descritos no Apocalipse já se cumpriu, principalmente no primeiro século, segundo essa visão. O livro foi escrito para os cristãos do tempo de João, e os símbolos representam o Império Romano, a perseguição aos cristãos e a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. A besta seria Nero ou o sistema imperial romano. A grande tribulação já ocorreu. A queda da Babilônia seria a queda de Jerusalém ou Roma. A escola historicista vê o Apocalipse como um panorama profético de toda a história da Igreja, desde os dias de João até o fim dos tempos. Nessa interpretação, cada selo, trombeta e taça representa um período histórico da Igreja ou do mundo. A besta seria o papado, o islamismo ou até impérios como Napoleão ou Hitler, dependendo do intérprete. Os reformados protestantes como Lutero e Calvino seguiam essa linha vendo Roma com a Babilônia. Essa é a visão mais popular entre os evangélicos atualmente. Para os futuristas, a maior parte do Apocalipse, do capítulo 4 em diante, ainda está para acontecer. Nessa perspectiva, a igreja será arrebatada antes da tribulação. As bestas, os selos e as taças ocorrerão em uma grande tribulação literal e futura. A marca da besta será algo literal, como um chip, tatuagem ou um sistema global de controle. A volta de Cristo será visível, gloriosa e ele estabelecerá um reino milenar na Terra. Para os idealistas, o Apocalipse não descreve eventos específicos do passado nem do futuro, mas realidades espirituais atemporais. É como uma grande metáfora da batalha entre o bem e o mal. Assim, o dragão, a besta, a Babilônia são imagens de forças que sempre existiram. O mal, os impérios opressores, as falsas religiões. O livro se aplica a qualquer época da história da Igreja. A mensagem espiritual é: Cristo vence e seu povo triunfa com ele. Essa é a grande pergunta, e a resposta pode surpreender. Nenhuma visão sozinha consegue capturar toda a riqueza do Apocalipse. Muitos estudiosos hoje reconhecem que há valor em combinar aspectos das 4 escolas. Por exemplo, o preterismo nos leva a que o Apocalipse falava ao primeiro século. O historicismo mostra como Deus age ao longo dos séculos. O futurismo nos chama a esperar a volta gloriosa de Cristo. O idealismo nos lembra que a batalha espiritual está acontecendo agora mesmo. A chave é manter os olhos em Cristo, o centro da revelação. Ele não é apenas um personagem do livro, ele é o autor, o cordeiro, o leão, o juiz e o rei. Quando pensamos no fim dos tempos, é impossível não imaginar os acontecimentos catastróficos descritos no Apocalipse. Terremotos, estrelas caindo, a marca da besta, o anticristo e a guerra do Armagedon. Mas o que a Bíblia realmente revela sobre os últimos dias? Essa parte do Apocalipse é ao mesmo tempo temida e mal compreendida. Vamos explorá-la com profundidade e equilíbrio bíblico. A grande tribulação é mencionada diretamente em Apocalipse 7,14. Estes são os que vieram da grande tribulação. Mas o conceito aparece em vários trechos da Bíblia, como nas palavras de Jesus. Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora.
nem jamais haverá. O que será esse tempo? Um período de sofrimento sem precedentes para o mundo. Ações divinas, selos, trombetas e taças, se desenrolando sobre a terra. Julgamento contra os ímpios, mas também purificação e fidelidade dos santos. Uma batalha espiritual intensa, com perseguição ao povo de Deus. Alguns acreditam que durará 7 anos, divididos em 2 períodos de 3 anos e meio, com base em Daniel e Apocalipse 11:13. Durante a grande tribulação, surgem 2 figuras principais no Apocalipse. A besta do mar, um poder político global com autoridade e domínio. A besta da terra, ou o falso profeta, um poder religioso que engana as nações com sinais e milagres. Eles operam sob o comando do dragão, identificado como Satanás. E foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. A marca da besta, 666. O número mais enigmático da Bíblia aparece aqui. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e seu número é 666. Muitos já tentaram associar o 666 a figuras históricas, líderes mundiais e até tecnologias modernas. Outros veem como um símbolo da perversão máxima da humanidade. A marca da besta será um sinal de lealdade ao sistema anticristão, algo que envolve adoração, controle econômico e identidade espiritual. Uma separação clara entre os que servem a Deus e os que submetem à besta. O clímax do Apocalipse é a Guerra do Armagedon, descrita em Apocalipse 16:16. Então, os ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Esse será o confronto final entre os exércitos do Anticristo e das nações rebeldes contra o Rei dos Reis, Jesus Cristo, que volta em glória. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Cristo não vem como cordeiro, mas como leão. Ele derrota o mal, julga as nações e inicia uma nova era. Depois da vitória de Cristo, vem o juízo final. Apocalipse 20 descreve o momento em que todos os mortos são ressuscitados e se apresentam diante do trono de Deus. E vi um grande trono branco, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Os que foram fiéis a Deus entram na vida eterna. Os que rejeitaram a salvação são lançados no lago de fogo. Esse é o desfecho da história humana, mas para os salvos não é o fim, é o começo da eternidade com Deus. A grande tribulação e o juízo final não são apenas profecias futuras, são convites à vigilância e à santidade agora. Jesus disse: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. O Apocalipse não nos foi dado para especular, mas para nos preparar. Ele revela que o mal será julgado, que o sofrimento tem prazo de validade e que o Cordeiro é vitorioso. Depois de tantas visões assustadoras, guerras espirituais e juízos divinos, o Apocalipse nos surpreende com uma mensagem de esperança incomparável. Ele não termina em destruição, ele termina em restauração. João encerra sua visão com o que talvez seja a mais bela descrição de toda a Bíblia. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Isso representa o fim de toda a corrupção, dor, morte e pecado, o recomeço de todas as coisas, agora eternas e perfeitas. A realização da promessa que Deus fez em Isaías 65:17. Eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. João então vê a nova Jerusalém descendo do céu. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Essa cidade não é apenas um lugar. Ela representa o povo de Deus restaurado e a morada eterna dos santos. Seus muros são de jaspe, suas ruas de ouro puro. 12 portas com os nomes das 12 tribos de Israel,
12 fundamentos com os nomes dos apóstolos. Não há templo, pois Deus e o Cordeiro são o templo. Não há sol nem lua, pois a glória de Deus a ilumina. E Deus habitará com eles, e enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 22 revela uma cena paradisíaca. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como um cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio lembra o Éden, mas muito superior. Ali estava também a árvore da vida, frutificando 12 vezes ao ano, com folhas que curam as nações. Tudo que foi perdido no Gênesis é agora restaurado no Apocalipse. Em Gênesis, o homem foi expulso do paraíso. Em Apocalipse, o homem volta a habitar com Deus. Em Gênesis, a serpente vence por um instante. Em Apocalipse, o Cordeiro reina para sempre. O final do Apocalipse descreve o governo eterno de Cristo. E ali estão servos de Deus, verão a sua face, e reinarão pelos séculos dos séculos. O maior presente da eternidade não será ouro, paz ou poder. Será ver a face de Deus, estar com Ele, ser plenamente restaurado. O Apocalipse termina com advertências sérias. Quem acrescentar algo às palavras deste livro, Deus lhe acrescentará as pragas. Quem tirar algo, Deus tirará sua parte da árvore da vida. Isso mostra o quanto a mensagem é sagrada e definitiva. Não devemos tratá-la com descaso, nem distorcê-la para agradar os homens. O livro termina com um clamor de amor. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. É a esperança do povo de Deus que tudo será restaurado, que a justiça triunfará, que viveremos para sempre com o Senhor. O Apocalipse é mais do que profecias e visões. É um cântico de esperança. É uma carta escrita pelo próprio Jesus para nos preparar, nos fortalecer e nos consolar. Em tempos de incertezas, medo ou perseguição, o Apocalipse nos lembra: o Cordeiro venceu, a igreja será redimida, o mal não durará para sempre, o trono de Deus é inabalável. Se você ainda tem medo do Apocalipse, talvez ainda não tenha conhecido o Cordeiro que venceu por você. Este é o momento de se entregar, de vigiar e de esperar com fé, porque Jesus prometeu voltar e Ele cumpre todas as suas promessas. Se você gostou desse vídeo, te convido a compartilhar com seus amigos, deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Um grande abraço. Deus abençoe a todos.